O que eu espero de amanhã? Eu acho que eu não espero muita coisa não, mas eu aspiro que a gente descubra a nossa responsabilidade em cada micro sofrimento que existe na Terra e que a gente tenha coragem para trabalhar isso dentro da gente, começando agora. Eu acho que esse é o jeito mais bonito da gente começar o último episódio de 2019. Esse que falou agora é o Daniel Cunha, um super amigo nosso, criador do Coemergência e muitas outras coisas mais. Uma pessoa que a gente ama, não é, Nath? Você gosta dele? É uma das minhas pessoas preferidas no mundo. A gente perguntou pro Daniel o que ele espera de amanhã. E a gente também fez essa pergunta para outros amigos. E as respostas estão no fim desse episódio. Olá, pessoal! Oi! Bem-vindos ao último podcast do ano? Agora sim, agora a gente pode falar que é o último do ano. E sobre o que a gente vai falar hoje? E hoje a gente vai falar sobre sonhar. Eu adoro falar sobre sonhar. Sobre visões de futuro, votos, sobre menos promessas. Sobre aspiração. Aspiração, uma boa palavra. Mas antes nós temos um recado. A terceira turma online do Curso das Emoções será lançada no comecinho de março. E se você quiser ser avisado ou avisada em primeiríssima mão, com um desconto, inscreva-se no ocursodasemoções.com.br/meavisa. É isso aí. No curso online a gente consegue aprofundar muito mais sobre as emoções. A gente consegue ter continuidade nesse assunto, ter práticas pra isso, não é, Nath? Uhum. Eu acho que é o que a gente mais gosta de fazer, né? Então, chegou ao fim esse ano de 2019, que foi um ano difícil economicamente, politicamente. Intenso. Pra natureza foi um ano muito difícil. Uhum. Teve Brumadinho, teve Amazônia em chamas. Teve óleo nas praias do Nordeste. Praias. Nossa, foi um ano difícil, né? Voltando, eu tô lembrando do que você falou no último podcast, que, aliás, se você não ouviu, ouça. Eu gostei muito desse último podcast. Muito legal. A conexão vai nos salvar. E a Isabela falou sobre o sim, né? Essa importância da gente dizer sim. É o nome de um ciclo, do lugar que já vai acontecer pela segunda vez. E que é um pouco uma postura que a gente deveria querer adotar em momentos como esse, né? Como é que a gente sai de uma postura de reclamar e de apontar e de vítima, e a gente se coloca numa postura de ação, né? De uma ação positiva, assim. Como é que a gente pode agir de uma forma mais positiva no mundo? Sobre isso, tudo a ver com a aspiração do Daniel no começo, né? Como é que a gente olha para essas nossas dores, não só a partir do nosso autocentramento, como é que a gente se reinventa, como é que a gente usa esse sofrimento pra gente ajudar os que nos cercam. E aí, pra falar sobre isso, a gente escolheu uma música que, na verdade, foi uma escolha da Isabela. Eles cantaram no seu casamento? Isso, foi a banda que tocou no meu casamento. Legal. E eu amei, eu não conhecia. A gente queria que o tom desse podcast fosse direcionado por essa pergunta. Sim, que é: o que você espera de amanhã? E aí a gente queria uma música que nos ajudasse a conversar sobre isso, assim, pra gente poder começar a pensar nesse amanhã, né? Em um amanhã, o que a gente pode fazer por esse amanhã, né? Que já tá aí, assim. Então a gente ficou muito tempo escolhendo a música. E se o último podcast, que é dessa temporada Entre, falou sobre conexão, esse daqui vai falar sobre visão. Então vamos começar? Vamos! A música se chama Tempo Novo, é de uma banda chamada Pitanga em Pé de Amora, uma banda maravilhosa. Esse álbum chama Pontes para Si. Quem escreveu essa música foi o Diego Casas, e que eu acredito que tenha escrito a poesia, e o Gabriel Setúbal eu acho que fez a sonoridade, mas posso estar errada. Eles são pessoas maravilhosas, acompanhem os projetos solos deles, que vale muito a pena. Então vamos ouvir? Ressoará o som dessas novas ideias, o coro de um refrão mudo, e tudo que há em vão treme, e o novo tempo que surgirá será de instantes constantes.
Qual o novo ritmo ressoará? O som dessas novas ideias, o coro de um refrão mudo. Tudo que é em vão treme, e o novo tempo que surgirá será de instantes constantes. Aff. Eu tenho muitas perguntas em relação a isso, mas vamos lá. Vamos. Primeira frase. Qual o novo ritmo ressoará? E aí a gente voltando de novo ao nosso último podcast, que a gente comentou dessa linha imaginária, né, de fim de ano, assim. Se existe essa linha imaginária, e existe, né, existe um dia 31, existe um dia 1º, e a gente se mobiliza em torno disso, né? Uhum. Se essa linha existe, como se a gente chegasse num fim e depois começasse alguma coisa nova, né? Esse é um bom momento pra gente estabelecer uma visão, né? Sim. E aí depois ele fala de ritmo. Qual o novo ritmo ressoará o som dessas novas ideias, assim. Então, que banda vai tocar nisso aqui? Qual que é o ritmo? Como que vai ser esse negócio? Como que vai ser? Eu já tenho as novas ideias, né? É meio que assim, mas que ritmo que vai trazer? É uma coisa bem poética, me lembrou bastante, sabe? Reconvexo do Caetano Veloso, porque também tem muito essa mistura de sensações, sabe? Quem não rezou a novena de Dona Canô, né? Ele vai trazendo de sentidos. A sombra da voz da matriarca da Roma Negra. Coisa que não é palpável, assim. Não cabe num... Nunca vai ser palpável, Não né? cabe numa folha de papel de metas simples, estáticas. Nossa, a gente desconsidera isso. que a vida ela é viva. E ela acontece mesmo que a gente não queira, né? Que as coisas acontecem muito para além do nosso controle, né? É, sim. A gente tem que ficar de olho para ver qual vai ser o ritmo que vai ressoar aí, né? Eu não tinha pensado desse jeito. Eu tinha pensado só no ritmo. Qual é o ritmo que a gente vai querer que essa banda toque? Mas existe um ritmo da própria banda. Pois é. Entendeu? Não vai depender só que da a gente desconsidera no momento que a gente faz né, como chama aquilo que a gente faz? Resoluções. A palavra era essa, resoluções. Quando a gente escreve isso, né, quando a gente estabelece as nossas resoluções de ano novo, é bom, porque a gente tá um pouco falando, olha, esse é o som que eu quero que essa banda toque. Mas a gente desconsidera completamente que a banda tem um som próprio também, né? Muito para além da nossa vontade. Né? Ou do nosso controle. E aí depois vem o coro de um refrão mudo e tudo que há em vão treme. O coro de um refrão mudo é muito reconvexo do Caetano, né? Isabela, não consegui entender o coro de um refrão mudo. Me explica. É poesia. É uma coisa assim impalpável, né? Eu acho que é muito de visão mesmo. Você sonha alguma coisa. Só que não é palpável isso, assim. A sua visão é muito maior. Eu realmente não sei o que ele quis dizer aqui, mas, como você disse, é poesia. Licença poética. Licença, né? Agora, essa última frase, eu acho que dá pra gente falar sobre isso. E tudo que há em vão treme. Qual que é o meio termo, sabe? Entre a gente não entrar com essa cobrança muito forte, mas ao mesmo tempo também não entrar completamente à deriva, sabe? Eu acho que ele tá falando alguma coisa assim, porque tudo que não tem esse fogo da aspiração, que não tem esse norte, essa direção, tudo que não sabe muito bem para onde está indo, não tem muito chão, sabe? Não tem muita terra. E aí treme, porque o que não tem terra vai tremer e vai ficar à deriva, assim. Tô viajando? Não, eu acho que é isso. Eu pensei nisso mesmo, que é quando você estabelece uma prioridade que tá em vão, treme, né? Cai, né? A gente não tá dizendo que é também pra gente abrir mão dos nossos interesses e das nossas vontades, né? É um pouco assim, da gente fazer uma pergunta um pouco mais ampla, né? Que aí a gente vai começar a olhar, olhar pra essas prioridades mesmo, Nossa, né? Pra essa total. visão. Eu acho que eu já contei aqui, porque eu já contei 1000 vezes do Tuptendimpa num Coração Sem Medo, falando da aspiração quanto às filhas. Eu acho muito legal, porque eu acredito que para pais deva ser bem difícil isso. E ele fala que uma das coisas era, a escola é muito importante pra gente, elas não vão poder faltar por besteira. E aí ele fala que anualmente ele renovava os votos dele, porque ele não queria ser um pai ranzinza também. Então, ao invés de falar, elas nunca vão faltar na escola, né, fazer uma promessa, uma coisa rígida, ele falava que eu saiba escolher bem as minhas batalhas. Porque é assim... Esse é pois é, um ótimo jeito, né? Você dá uma possibilidade, é dia após dia, relaxa. Que se não foi hoje, tem amanhã.
Você vai falhar mesmo. Você é humano. Tem dias que não vai dar pra comprar essa briga. Não é mais humano isso? Muito mais. E não é nada, né? Não é... elas vão pra escola se elas quiserem. Não é isso, mas... Não é tá tudo bem, né? Tem uma aspiração ali. Educação é importante pra mim. Essa é a minha aspiração. Mas que eu saiba comprar bem minhas brigas. Dentro disso, que a educação é minha prioridade, que eu consiga olhar pra isso diariamente de um jeito humano. Eu acho que esse próximo verso, ele fala um pouco sobre isso. Que ele diz assim: e o tempo novo que surgirá será de instantes constantes. Eu acho que talvez esse seja meu verso preferido dessa música, porque ele tá falando que não tem nada estático, né? Não tem, assim. Então, mesmo que a gente faça planos, mesmo que a gente tenha aspirações grandiosas ou não, ou aspirações... Planejamentos grandiosos, Planejamentos grandiosos, mesmo que a gente tenha aspirações muito bonitas, muito genuínas, mesmo que a gente tenha votos muito verdadeiros, assim, de coração. A vida é feita de instantes constantes, impermanentes, né? Nada é tão sério assim, né? Às vezes a gente vai falar... não quero mais gritar de raiva com a minha filha, por exemplo, voltando ao Tupindimpa, que estava falando da filha dele. Mas em algum momento você vai explodir de raiva, e quando você vê, você gritou, e aí você vai falar: caramba, eu sou um ser humano, eu grito quando eu tenho raiva, e que eu possa da próxima vez olhar para isso com mais atenção, o que eu possa da próxima vez conseguir enxergar isso um passo antes, assim, né? O ponto são instantes constantes, assim, né? Mesmo que a gente quebre isso o tempo inteiro, a gente vai se refazendo a cada instante, assim, né? A gente não desiste de nós mesmos. Isso de a gente não desistir de nós mesmos me fez lembrar de uma fala do Henrique Lemes no Kind Talk, numa palestra que ele deu. Uma pessoa fez uma pergunta, até num contexto político, assim, de uma pessoa que ela estava com muita dificuldade, assim, de se relacionar. E aí o Henrique respondeu longamente a pergunta, assim, e no final ele falou: mas a gente nunca vai desistir da pessoa. E aí eu tô pensando, né, nisso que você tá dizendo, né, que quando a gente não desiste de nós mesmos, a gente não desiste das pessoas também. A gente tá treinando isso, né, também. Quando a gente tá treinando com a pessoa mais difícil, que somos nós, porque a gente vê os nossos erros o tempo inteiro, aí a gente treina pra fazer isso com os outros. Quando a gente cultivar esse olhar mais paciente com nós mesmos, assim, a gente vai cultivar esse olhar com os outros também. Né? Eu acho que é um reflexo. Nossa, e é verdade, né? E pensando assim, agora, ano novo, que a gente fica pensando em resoluções... Nunca tinha parado pra pensar nisso, mas eu vejo todos os meus fracassos. Eu não vejo todos os seus fracassos, Natália. Não é? Mas os meus eu vejo todos. Pode deixar que os meus eu vejo, Isabela. Então, já que já passou a sua frase predileta, agora vamos para a minha. Pontes para si, veias entre nós, fontes. Tudo quer nascer, tudo quer florir, tudo quer gritar, tudo quer sair, toda a poesia, todo o nosso sonho. Pontes para si, veias, teias entre nós, fontes. Tudo quer nascer, tudo quer florir, tudo quer gritar, tudo quer sair, toda a poesia, todo o nosso sonho. Pontes para si, veias. O que é isso? Veia é... Líquido. É líquido, é interno, né? É muito interno. Água, interno, quente, que a gente consiga se reconectar. E aí não é só ponte pra si, né? Porque se a gente fica só na ponte pra si, a gente fica só olhando pras nossas dores e pros nossos fracassos. Daí fica também... Aí a gente cai naquele extremo. Do autocentramento. Que eu vejo só os meus fracassos, eu vejo só como eu sofro, todas as minhas dificuldades. Mas aí eles continuam. Teias entre nós, fontes. Que é isso? Senão compaixão e sabedoria junto, porque teias entre nós, né? Estamos todos conectados.
Que imagem bonita, teias entre nós, assim. Então é tipo, sei lá, eu tô vendo uma coisa muito conectada, ligada, assim, né? Ligando pessoas. Pessoas conectadas com elas mesmas, em teias, se conectando com as outras. E aí eles falam fontes. Porque olha só, esse pontes para si é um pouco a gente se olhar, né? E aí qualquer professor de meditação vai dizer que a gente só vai fazer isso, o único ponto, o único motivo, a única razão e a nossa prática só vai um dia ser sustentada se a gente fizer isso não de um jeito autocentrado, mas se a gente fizer isso justamente para a gente se abrir, se conectar com os outros e poder oferecer isso para os outros. As qualidades que surgem desse silêncio e dessa conexão com nós mesmos para a gente poder oferecer. Então é muito bonito isso, assim, porque primeiro é uma ponte para si, para poder chegar no outro. É uma ponte para essas teias poderem surgir e a gente poder se conectar com o outro. Para ter força essa teia, né? Aí quando ele fala fonte, é como se fosse onde isso desemboca, sabe? Assim, porque a gente vai ser... Essa fonte é o que a gente tem para oferecer para o outro. Assim. Nossa, a gente vai ser fonte, a gente vai ser fonte de sabedoria, a gente vai ser fonte de estabilidade, a gente vai ser fonte... Exemplo para os outros, assim, sabe? A gente oferece. Isso me lembra muito de onde a gente também tá tirando esses exemplos, né? De quem a gente tem, já que a gente tá falando de visão, para quem a gente tá olhando, né? Quem tá inspirando a gente, mas não essa inspiração cotidiana e tola, né? Mas uma pessoa que você vê que tá lidando bem com a raiva, uma pessoa que você olha e fala, tá lidando bem com o trabalho. Vira e mexe, a gente fala essa frase assim, vamos beber na fonte, não é? Quando a gente olha um exemplo de uma pessoa que tá tratando bem os outros, quando a gente olha uma pessoa estável, a gente fala assim, onde é que você tá aprendendo isso? Qual que é a fonte? Não é? É verdade. E aí, então, chega o Tudo Quer Nascer, Tudo Quer Florir, que eu acho muito bonito, porque eles repetem a palavra tudo várias vezes, com essa sensação de que tudo é possível, tudo tá aberto. Então, é mais do que uma sensação simples e individual de que eu imagino e eu alcanço, mas é uma coisa de teia, né? De sonhar junto, de coletividade, de para onde a gente tá indo. Nascimento e florescimento tem tudo a ver com semente, com natureza, né? O que eu planto, o que eu colho. Então acho que vai além dessa interpretação rápida de que eu imagino e eu tenho, assim. Tem a ver com ação e consequência. E além disso que a gente falou muito ao longo do nosso podcast, sobre essas sementes que os professores falam que a gente já tem. Então eles dizem que a gente não conseguiria cultivar a compaixão se a gente já não tivesse uma semente de compaixão, se a gente já não nascesse capaz disso, com alguma coisa aqui que o resto está encobrindo, essa mente cotidiana e caótica está encobrindo. Mas a gente já tem isso, então tudo quer nascer, tudo quer florir. É como se isso já estivesse ali só esperando, né? E aí, vendo a palavra sonho junto com gritar, me traz uma sensação que eu acho que é um pouco onde a gente está querendo chegar com essa conversa aqui, que é como é então que a gente pode pegar toda essa potência que a gente tem, se isso está disponível para nós e se isso pode ser cultivado, aquela aspiração que a gente estava falando lá no começo, né, coisa da visão, né, para onde que a gente quer ir com isso, né, por que a gente quer cultivar essas coisas, por que a gente quer acessar essas coisas, assim, sabe? E aí, quando eu vejo grito e sonho na mesma frase, eu acho que tem a ver com a gente poder... tem a ver com essa qualidade de abertura, até que você falou antes, sabe? Assim, de como é que a gente não fica com isso só pra gente. Não dá pra saber muito o que vem primeiro, sabe? Se a gente cultiva isso primeiro e depois a gente vai e oferece isso pro mundo, ou se a gente tem que querer oferecer pro mundo pra poder cultivar isso, assim, porque essas coisas não acontecem de um jeito separado. Eu acho, eu imagino, eu desconfio. Eu acho que a gente cultivar essas coisas talvez seja a coisa mais difícil que a gente vai fazer nessa vida, assim. Então a gente vai precisar de um sonho muito grande. Sabe? Então a gente vai precisar querer gritar muito alto pra realmente querer fazer uma transformação, assim, sabe? Então vamos agora para a última estrofe de Tempo Novo. E a canção que eu sempre quis, sempre ouvi, fluirá no ar.
possibilidade de um lugar. O passo adiante de amanhã. A canção que eu sempre quis, sempre ouvi. Fluirá no ar a possibilidade de um lugar, o passo adiante de amanhã. Aquilo que é a nossa aspiração, assim, né, que talvez pareça algo muito extraordinário, se torne muito possível, né? Eu ouço isso quando eu leio essa frase. Com a visão, pode fluir no ar, pode ter a possibilidade de um lugar. Pode vir daí o passo adiante de amanhã. A gente estava conversando sobre isso. Se já aconteceu com você, assim, de você aspirar a alguma coisa que parecia muito impossível, assim. E aí, de repente, quando você menos espera, você tá naquela situação muito parecida ou exatamente aquela situação que você aspirava. Mas a aspiração, ela tem muita força e não tem nada de místico. Não místico. É única e exclusivamente porque a gente começa a caminhar em direção àquilo. Isso, né? Fica no fluxo mental, no seu, das pessoas ao seu redor. Esse negócio de quando que você quer fazer alguma coisa, é melhor guardar pra você, né? Não falar pra ninguém. Mas às vezes, olha só, quando a gente também sonhou em fazer esse podcast, né? A gente vai, conversa. Primeiro a gente conversou com o Daniel. A gente tem uma vontade de fazer uma coisa de música. Aí o Daniel, mas por que não um podcast? A gente, porque a gente não sabe fazer podcast, né? Aí a pessoa vai te dando uma luz no fim do túnel. Você vai dividindo uma coisa com alguém e isso vai se tornando uma outra coisa. E aí, porque você tem essa visão, as pessoas vão te ajudando nisso. A gente ficou pensando qual é um jeito de terminar o último podcast do ano. Começar 2020. Com aspiração, né, Isabela? Então, além do Dani, a gente convidou alguns outros amigos. Preparem-se para o que o Gustavo Ditto tem para dizer. Vamos ouvir. O que você espera de amanhã? A gente só consegue falar a palavra amanhã e amanhã só surge porque a realidade está aberta. Nada se consolidou. Isso significa que a sua mente é livre. A sua mente está se enrolando nela mesma, mas isso é uma coisa que você mesmo está fazendo, então você pode parar. Você pode estalar os dedos. Do mesmo modo, a humanidade está criando um sofrimento autoimposto. É uma guerra que a gente faz, é uma destruição que a gente faz conosco mesmo e com todos os seres. Então a gente pode parar. Então você pode imaginar todos os seres estalando os dedos e fazendo outra coisa, e vivendo em outro mundo. E aí com esse horizonte, com essa imaginação, a gente age e a gente conversa, e isso vai se tornando realidade. A gente também chamou a Poliana Zoc. A Poliana, ela é uma das facilitadoras do lugar. E ela é quem está trazendo a formação, um trabalho que reconecta para o Brasil. E a gente pediu uma aspiração para ela. Eu aspiro que a gente possa se reconhecer como terra e que a gente possa ver na face dos outros seres, das outras espécies, dos outros ecossistemas, a nossa face e que a gente cuide deles como a gente cuidaria de nós. Agora a Dani Ribeiro, que também é uma das minhas pessoas preferidas no mundo, foi a minha sócia durante um tempo e hoje é uma das sócias da Roupateca e vamos ouvir o que ela tem para dizer. Eu sempre penso, né? Eu espero do amanhã que as pessoas consigam praticar mais a escuta do outro. Eu acho que a gente sempre se comunica com as pessoas de um lugar muito autocentrado e eu penso que se a gente ativasse mais, se a gente se dedicasse mais a escutar o outro, a gente melhoraria um tanto as nossas relações e, consequentemente, né, o todo. Eu me sinto contemplada por essas aspirações. Acho que a gente está muito bem representada. O que você acha, Nath? Eu acho, estou inspirada. Espero que isso toque o coração de muita gente, assim. Que dentro da nossa lista a gente consiga estabelecer a nossa visão ali, né? Mesmo que a gente vá fazer uma lista tá tudo bem fazer cotidiana, lista, né? Ir tá pra tudo academia. bem, gente, façam lista, só não levem muito a sério. É isso aí, que a gente tem uma visão muito ampla dentro dessa lista, com seriedade, com leveza também, pra gente saber que a gente é ser humano falho. Que 2020 seja um ano de muitas alegrias,
De pontes para si, de pontos para o outro, de teias entre nós, divisão. E a gente volta, não volta? A gente volta em janeiro com a nova temporada, Aí que hoje a gente já descobriu qual é. Será que a gente conta? Ainda não, Ainda vamos não. fazer um suspense. Tá bom. Então aguardem a nossa nova temporada em janeiro de 2020. A gente se vê no ano que vem. Até. Tchau. There's change coming. There's change coming.